Clínica cirúrgica na assistência à enfermagem. A assistência da enfermagem ao paciente cirúrgico, ela é composta pelo pré e o pós-operatório. No pré-operatório, o objetivo é prevenir desconfortos e complicações pós-operatórias e levar ao máximo as condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar o ato cirúrgico. A classificação pré-operatória, operatório ou operatório imediato, período que vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia. O pré-operatório imediato é o período que inicia 24 horas antes da cirurgia. Cuidados prestados pelo técnico de enfermagem e auxiliar. Pré-operatório imediato chama sempre o paciente pelo nome, ouvindo, colaborando para a melhor adaptação hospitalar. Aferir os parâmetros vitais, controle hídrico e peso desse paciente, coletar de materiais, exames, sangue, urina. Observar e anotar a aceitação da dieta. Se ocorrer má alimentação, interfere na cicatrização da ferida operatória, tá? Possibilita a ocorrência da infecção e maior tempo de hospitalização. Melhora a capacidade respiratória através de exercícios respiratórios, nebulização, drenagem postural, massagem de conforto, técnica de tosse, ingestão hídrica e exclusão do fumo, tá bom? Tabaco não pode. Promover assistência espiritual, ajudar a diminuir a ansiedade através da segurança e esperança. Gente, não é promover um culto, tá? Nem uma missa para esse paciente. Ter um bom escuta, dizer para ele que vai dar tudo bem. Palavras positivas, tá? No pré-operatório imediato, a higienização corpórea pela manhã, tricotomia se necessário, lavar cabelos pela manhã que antecede o ato cirúrgico, unhas, retirada de esmaltes, porque com esmalte não consegue aferir a saturação, tá bom? Ofertar a última refeição 8 horas antes do período da cirurgia, orientar quanto ao procedimento, aferição dos parâmetros vitais e fazer heteroclisma, ou seja, quando tem necessidade, essa alimentação que ele ingeriu 8 horas antes, ela vai precisar sair através da evacuação. Caso não, o paciente tenha dificuldade, é necessário fazer um heteroclisma. Realizar tricotomia na área operatória, orientar o paciente urine 30 minutos antes da cirurgia, retirar próteses dentárias, tá? Objetos como brinco, dentadura, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico com prontuário, prescrição médica, tá? Pedido da cirurgia e alguns exames. A intraoperatória, momento em que o paciente será submetido à cirurgia propriamente dita, ao qual acontecerá no bloco cirúrgico. O profissional de enfermagem apenas encaminha até a porta do centro cirúrgico. Ele não passa dali, tá bom? E depois, para onde ele vai para a recuperação, a gente pega exatamente da porta. Pós-anestesia, terapia intensiva ou para a própria enfermaria, varia de um protocolo de cada instituição hospitalar. Pós-operatório são os objetivos restabelecer as funções orgânicas, tá? De prevenção e desconforto e as possíveis complicações que possam surgir após a cirurgia. É definida a classificação em POI. POI é o pós-operatório imediato, período de 24 horas que inicia desde o momento que terminou a cirurgia. E o PO é o primeiro ou segundo dia, após as 24 horas que sucedem ao ato cirúrgico. Exemplo, uma cesariana. Primeiro, POI, é assim que ela acabou de sair da cirurgia. Passou 24 horas, eu vou descrever assim, primeiro PO, que é o primeiro dia de operação, pós-operação. Segundo PO, terceiro PO, tá bom? Então, não é POI porque não é imediato, mas é o pós-operatório. Cuidados prestados pelo técnico de enfermagem no pós-operatório. Quando o paciente sai da recuperação pós-anestésica até as 48 horas ou pós-operatórias, transferir o paciente da maca para o leito com 2 ou 3 auxiliares. Gente, mas isso acontece muitas vezes em até 12 horas ou menos, tá? Varia muito do hospital que você tá. Através de movimentos uniformes, onde evitamos a queda da pressão arterial desse paciente, trações de sonda e catéter, perda das punções que esse paciente possa ter, porque mediante uma emergência ele já está com a punção. Então, a melhor forma de fazer é essa locomoção em bloco, ou seja, é a transferência do paciente de um leito para o outro através do quê? Ó, observe o que está na mão aqui. A travessa, tá bom?
Observar o estado de consciência desse paciente, conectar os tubos e os drenos e frascos coletores, mantê-los sempre abertos. Observar e anotar o estado externo dos curativos, se tem a presença de sangue ou não saindo do curativo. Aferição dos parâmetros vitais, conforme necessidades padrões normais, tá? Alívio da dor através de posicionamento adequado no leito, mudanças de decúbito e as medicações conforme prescrição médicas e necessárias. Observar sinais de choque, sudorese, abundante, hipotermia, hipotensão, a dispneia, a oligúria, taquicardia, alterações do nível de consciência desse paciente. Umedecer os lábios, tá? Como é que eu vou umedecer os lábios? Através de uma gaze. Eu umidifico a gaze com um pouquinho de água e vou umidificar esses lábios. Não posso dar um copo de água para esse paciente nesse momento ainda. Realizar movimentos passivos dos membros inferiores de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora, conforme a determinação da prescrição médica e do enfermeiro. Primeiras alimentações após de 8 a 12 horas, conforme a liberação do enfermeiro ou do médico. Controle de diurese, sempre necessário até a retirada da sonda. E anotar os valores de aspectos de drenagem, ou seja, tudo que está sendo perdido. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, né, a bolsa do circuito fechado. Então, vocês têm aqui o volume de diurese. Então, vamos observar o aspecto da coloração, o volume que está sendo drenado, se tem algum sangue ou algo que saiu junto com essa urina, tá bom? Aqui vocês estão vendo também, ó, uma urina com alteração, ou seja, com presença de sangue. Após o operatório imediato, a deambulação, auxiliar na higiene corporal, observar e anotar a aceitação de dieta, ofertar líquidos, observar os curativos de acordo com as necessidades e o estado físico e emocional desse paciente. Dentro das infecções hospitalares, nós temos como que ela surge. Como que vocês aprenderam lá no início da introdução de enfermagem que a higienização das mãos é importante para a prevenção de bactérias e proliferação. Daí, segundo a portaria 196 de 24 de junho de 1983, o Ministério da Saúde informa que as infecções hospitalares é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante o período da internação ou mesmo após essa alta. Ou seja, é um prejuízo de infecção hospitalar ao paciente, à instituição e até à sociedade. Aqui vocês vão entender melhor. Deixa eu marcar. Bactérias multiresistentes, origem do problema, ou seja, ó, aqui está as infecções. Infecções comunitárias, hospitalar e aqui está a UTI. Ou seja, essas infecções elas já existem, mas é um problema que se eu não for controlada até o momento dessa alta, ela vai se proliferar fora. Então, infecção hospitalar relacionada com a intenção ou procedimento hospitalar, adquirida após a admissão do paciente ou ela foi depois, manifestação durante a internação ou após a alta. Esse aqui é um fluxograma que ele está definindo para vocês quando que ela foi adquirida e quando que ela foi manifestada. Isso é importante a gente saber. Se tratando de uma infecção hospitalar, esse último quadradinho aqui, ó, ele informa infecção hospitalar. Ela se manifestou após 72 horas da admissão desse paciente. Ela ficou incubada. A incubação dela foi desconhecida, sem evidência clínica ou laboratorial, não sabe a procedência dela. Então, isso é uma questão de investigação. Então, é importante vocês terem essa ciência da infecção hospitalar, tá? Como ela pode ficar a ser e saber que se o paciente tiver uma alta e ele manifestar uma infecção dentro de 3 a 4 dias da saída do hospital, essa infecção se torna também uma infecção hospitalar. Ele retorna para o hospital. Quando? Seus 5 momentos para a higienização das mãos. Isso vocês viram na introdução de enfermagem. Antes de tocar no paciente, antes de realizar o procedimento límpido e asséptico. 3. Após riscos de exposição a fluidos corporais. E o 4. Após tocar o paciente. O 5. Após tocar as superfícies próximas ao paciente. Esses 5 momentos permanecem com vocês para o resto da vida de vocês. O que pode ocasionar infecção? Bactérias, vírus e fungos, devido à sua proliferação.
Os mecanismos de infecção, o desenvolvimento da infecção irá depender da reação, da virulência do micro-organismo, tipo, da quantidade de tempo que ele consegue ficar vivo e do organismo infectado. Epidemiologia, como contrair a infecção no hospital, ou através da sua própria flora, ou a flora de outro paciente, tá? Em uma infecção cruzada. Ferida operatória, considera-se infectar a qualquer ferida cirúrgica que elimina a secreção purulenta com ou sem cultura positiva. Aqui é uma ferida limpa, vocês observarem, ela tá clarinha, ó. Processo infeccioso local em condições ideais de sala cirúrgica, ou seja, tá perfeito, tá bonito. Potencialmente contaminada, tá? Quando ela tem uma supuração, ou seja, ela tem um grau de infecção aumentada. Como essa aqui. Observem aqui, ó, a inflamação que ela apresenta, né? Como ela tá nos seus aspectos. Infectadas, tá? Nesse caso aqui, observem aqui ó, ao redor, isso aqui é um ponto que estourou. Olha a presença de pus e a infecção internamente, tá bom? Então a ferida tá suja, tá feia. Classificação das operatórias. Feridas operatórias é limpas, limpas contaminadas, contaminadas e sujas infectadas, tá? Essa é a classificação. Atuação da enfermagem, material sempre esterilizado, curativos em todo procedimento invasivo, realizar as técnicas assépticas, não sentar em hipótese alguma em leito de paciente, isolamento dos pacientes infectados ou com suspeitas, orientar os pacientes sobre os cuidados de higienização. Classificação dos materiais, eu tenho material crítico, que são os materiais de esterilização. O maior deles que vocês já ouviram falar, que é o instrumental, por ter um alto índice com contato sanguíneo. Material semicrítico, as máscaras inalatórias. Os materiais não críticos, que é as comadres. Dentro desses conteúdos que vocês estão vendo nesse momento, eu vou acrescentar links para facilitar o entendimento de vocês. Tudo bem, galera? Obrigada.